Figueiredo, recordo então que este incêndio começou no passado domingo à tarde na Sertã e que entretanto alastrou os concelhos de Mação e também de Proença à Nova. A área ardida este ano em Portugal é a maior da última década. Até 30 de junho arderam 61.624 hectares, um número 10 vezes superior ao do ano passado, em 2016. O número de inquéritos abertos por suspeitas de fogo posto também triplicou este ano. A falta de prevenção, os fenómenos atmosféricos adversos, a fiscalização insuficiente das florestas e as falhas no sistema de alerta e comunicação serão eventualmente algumas das razões do aumento para os incêndios. Queremos saber como colmatar estas lacunas, evitar situações limites. São essas as perguntas que se impõem. A sua opinião é importante. Contamos, por isso, com a sua participação no Opinião Pública. Basta ligar para os números de telefone habituais, o 2141. Em estúdio está Ricardo Ribeiro, da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Muito obrigada pela presença neste Opinião Pública. Não há muito tempo estivemos aqui, pelas piores das razões. Aqui neste caso, e graças a Deus não há vítimas mortais a registar, mas das imagens que nós vimos em direto e que o Ricardo assistiu aqui comigo em estúdio, como assistiram os portugueses, continuamos a ver falhas no cumprimento da lei e falhas nas regras de segurança. E uma das coisas que o Ricardo tem dito muitas vezes é que falha uma cultura de segurança. Nós vimos demasiadas árvores, demasiado perto das povoações, das aldeias, das casas. Claro. E ainda agora, destas duas peças, acabámos por ver, por um lado, o Hugo fazendo o seu trabalho de jornalista, mas falando nas falhas do comando, das comunicações e do controle, e depois a comunicação social muitas vezes também falha aqui um bocadinho nisto. É porque também não fala, ou fala pouco, na questão a anteriori desta realidade, que é a prevenção. E, portanto, a prevenção é sempre a base de todo o combate ao incêndio. E se nós verificarmos depois mais à frente, na peça da Patrícia, nós verificamos que há casas por trás e se virmos a aldeia como vimos ao longe, ela não cumpre os 125 metros que está obrigado e as casas não cumprem os 50 metros. Portanto, e a separação entre árvores, 5 metros, 3 metros e meio, portanto, isso está tudo regulamentado e não se cumpre. Repare, o caso, por exemplo, de Pedrógão, que aconteceu, e não vale a pena falarmos muito mais destas duas realidades, e, por exemplo, de Castanheira de Pera, estes dois municípios não têm os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios aprovados e atualizados. Logo, não têm os seus planos operacionais municipais. E quando nós falamos que é necessário a prevenção, começa por isto. Começa por os próprios municípios, em conjunto com as pessoas. As pessoas são essenciais nisto. As pessoas são parte integrante. As pessoas não podem ter uma ação passiva face à realidade dos incêndios. As pessoas não só são as vítimas, mas podem também ser os protagonistas da prevenção e do próprio combate ao incêndio. Proativas. Exatamente. Um outro aspecto que se falou em relação a 10 vezes mais área ardida, para nós percebermos do que é que estamos a falar, que não vale a pena só estar a falar de Portugal, e obviamente tem que se fazer aqui uma pequena salvaguarda, que eu irei fazer a seguir, mas repare, na Europa ardem 0,43 hectares por habitante, por 1000 habitantes. Em Portugal ardem 5,81 hectares. É verdade que as realidades climatéricas podem justificar uma parte disto. O que não justificam é esta diferença, porque se compararmos para a zona mediterrânea, nomeadamente com Espanha, vamos dar para o dobro. Portanto, arde em Portugal o dobro. Ora bem, quando nós temos esta realidade sucessivamente ao longo de vários anos, eu lembro que no último ano da minha tese de doutoramento, foi 2013, o último ano que eu estudei, em Portugal arderam 52% da área total da União Europeia. Isto está qualquer coisa. A verdade é que o número de incêndios começou a aumentar precisamente quando a floresta deixou de ser lucrativa. Sim. Pode-se fazer-se essa... Pode. Eu posso até mostrar aqui um gráfico onde se vê que a partir de 1981, verificamos que há um processo de desertificação do interior, com a tal perca de valor e a tal mobilização das pessoas para o litoral, e verificamos que a partir desta década temos esta realidade em termos de incêndio. E isto pode ser verificado aqui, exatamente neste gráfico, em que nós temos os grandes incêndios e o movimento demográfico das pessoas para o litoral. E os grandes incêndios coincidem
geograficamente com a questão da mobilidade demográfica. E quando nós temos em Portugal, e voltando àquela questão da prevenção que tem a ver com isto, e reparem uma coisa, isto é Alijó. E se repararem, isto é um rail da berma da estrada. Ora, isto não devia estar a acontecer. É uma situação muito devia haver 10 metros para... Isto continua a ser Alijó. Isto é Viseu. E aqui também gostava de desmistificar a perigosidade das áreas que não têm nem pinheiros nem eucaliptos. E reparem, quando nós temos cerca de 1,5 metro de mato, temos esta realidade. E depois, que todos nós nos lembramos, a realidade da Estrada da Morte, que não cumpriram os afastamentos necessários e que veio dar nisto. E mais ultimamente temos esta realidade, que acabamos por vê-la ali, em que não há o cumprimento da regra dos 125 metros à volta das aldeias e que depois determina no pânico das pessoas. Por último, esta era a realidade da Europa em termos de incêndios. Quanto mais escuro, maior grave o número de incêndios e área ardida. Em 2000 era isto. Ora, se nós verificarmos em 2010, era isto. Portanto, Portugal é o mais escuro, alguém não anda a fazer o trabalho de casa. O problema dos incêndios não começa e acaba no combate. E ainda agora vimos, disse o número de bombeiros, mas, por exemplo, hoje, os operacionais todos envolvidos estão, neste momento, 137 situações em curso de incêndios, 2.187 operacionais, 726 veículos e 17 meio-aéreos que se diferem ao longo do país. Ricardo, nós já vamos falar de aspectos mais concretos do combate aos incêndios, das diferentes fases de combate aos incêndios até ao trabalho de rescaldo, também na aplicação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que foi de resto o motivo de estudo da tese de doutoramento. Para já vamos ouvir a opinião dos portugueses que aguardam para participar nesta opinião pública. Começamos por falar com António Freire, que nos liga da Lousada. Bom dia, seja bem-vindo à opinião pública. Muito bom dia a vocês todos. Olha, eu vou dar-vos uma opinião. Toda a gente fala do que já está passado há 30 anos, há 40 anos, e não vejo ninguém dizer coisa de jeito para a frente. Pois eu, se calhar, vou-vos dar uma sugestão. Eu fui recrutado no serviço militar obrigatório. Claro que não quero voltar a esses tempos de maneira nenhuma, nem quero ver ninguém dentro desses parâmetros. Mas vou dar uma opinião que é o seguinte: Portugal devia de formar 4, 5 ou 6 universidades com regime não militar, o antigo, mas com regime obrigatório, que todos os portugueses fossem obrigados a ir, nem que fosse só um ano lá. E essas universidades eram precisamente para não ter lá doutores a olhar para as cartas. Era para terem todos umas botas como deve ser para ir para os terrenos. E um tanto mais para a esquerda de pinhal e um tanto mais para a direita de eucalipto tal. E depois mais 50 metros de defesa e X de carvalhos. E depois X de castanheiros. E depois X de medronheiros. E então nós tínhamos o dobro, triplo, quádruplo, e viríamos daqui a 50 anos ser os reis e senhores da Europa em floresta. Porque é que havia de ser só 64? Digo só 64. Porque se fosse um, que não fosse, que só fosse um, já era muito mais. Portanto, será ser por polémica, os promotores da manutenção do número de vítimas conseguem matar 2 coelhos com uma cajadada. Condições, ainda assim agradeço a participação, ter ligado para a opinião pública. Falamos agora com o Fernando Santos, que nos liga de Lisboa. Bom dia, seja bem-vindo à opinião pública. Bom dia para a sua jornalista, bom dia para o seu convidado. Bem, por ironia do destino, após um ano o Presidente da República ter dito que não poderia acontecer aquilo que aconteceu ano passado a nível dos fogos, que teria que se fazer algo dentro do inverno ou durante o inverno para que o verão próximo fosse melhor e não fosse tão grave como foi ano passado. Temos um ano
pior, muito pior do que o ano passado. Houve alguma coisa feita durante o inverno, se houve foi muito pouca, porque aquilo que se vê, todas as circunstâncias dos fogos que aconteceram, das estradas, por isso não haver os 10 metros necessários na Estrada da Morte, à qual eu pergunto até, por exemplo, ao Sr. Presidente da Câmara, que é o primeiro, o Presidente da Proteção Civil, ou é o primeiro representante da Proteção Civil na Câmara, ou seja, no Conselho, e como é que ele não acredita que não tenha nunca passado por lá e que não tenha reparado, ou que não haja alguém de variação, ou que não haja alguém na Junta de Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesias, principalmente os Presidentes de Juntas e também os vereadores das câmaras, devem ter, se são eles que têm esse poder, deveriam ter mais responsabilidade em verificar essas situações. Não existe. Antes havia aquilo que eram os guardas florestais. E atenção, e não existe muito, se calhar, porque os próprios autarcas não sabem as leis a que se gerem. E que não sabem as leis das florestas. E antes havia uns senhores que eram os guardas florestais e que vigiavam a floresta e eles sabiam as leis. Não, de resto, nós abordaremos daqui a instantes várias das questões aqui colocadas pelo Fernando, nomeadamente os planos municipais de emergência e também da necessidade de repovoamento do interior do país. Ainda antes disso, vamos ouvir o José Antunes, que aguarda para entrar em linha e que nos liga de Braga. Bom dia, José. Seja bem-vindo à Opinião Pública. Bom dia. Com os bombeiros, isso é que era. Agora, ninguém não vejo ninguém fazer nada, ninguém se interessa por nada. Depois acontecem isto. E é tudo. Obrigada, José Antunes, pela sua participação. Nós voltamos à conversa com o nosso convidado, Ricardo Ribeiro. Vamos aproveitar, foram várias as ideias deixadas pelos nossos telespectadores. A ideia do Fernando Santos, a questão que ele levantou sobre o poder local, o papel do poder da administração local, e parece-me um bom mote para partirmos para os planos municipais de emergência, de combate aos incêndios. Pois, já inicialmente falámos aqui nisto, mas até vamos um bocadinho antes, porque repare, se há concelhos em que o risco maior é os incêndios, haverá outros que serão inundações, haverá outros que serão... Ou seja, para além de haver os planos municipais de defesa da floresta, o Fernando Santos tem razão. É que os primeiros e únicos responsáveis pela proteção civil local é o seu Presidente de Câmara. São os autarcas. E muitos Presidentes de Câmara, há bons exemplos, mas muitos Presidentes de Câmara demitem-se. Porque, por exemplo, era interessante nós verificarmos quantas câmaras no país é que têm os planos municipais de emergência aprovados e atualizados. Quantas câmaras municipais é que não fizeram o seu trabalhinho de casa com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e os seus planos operacionais municipais? E, por último, era importante perceber quantas vezes é que, por exemplo, reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta e a Comissão Municipal de Emergência. Ou seja, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. Exatamente para trabalharem e para estudarem. Um outro aspecto que este telespectador também falou, e que já falámos aqui, aliás, percebemos pelas intervenções, que aquilo que nós temos vindo a falar nesta e com outros convidados e noutras, não se inventa nada. Isto é uma questão de bom senso. Porque, repare, a questão da desertificação foi falado pelo Fernando Santos e por outros telespectadores. Assim como o conceito da floresta organizada, por isso exemplo. Não se inventa nada. A única questão que eu acho é que todos nós sabemos isto, porque isto é uma questão de bom senso. Já bem, se eu tenho uma casa no meio do mato, não é preciso tirar um doutoramento para perceber que aquele mato é perigoso se houver um incêndio. O problema era aquilo que falava logo no início, é que há uma falta de cultura de segurança. E isto prende-se com o que disse o António Seiro logo no início, a questão da universidade. Eu, sobre a universidade, tenho algumas dúvidas, mas eu acho... até ao 9º ano. Exatamente, eu acho que há uma questão de cidadania e com a segurança no seu sentido lato, tem que se fazer exatamente o que se fez com o ambiente. Isto é uma questão que, para se chegar a um ponto
bom, já não digo ótimo, mas bom, tem que ser intergeracional, tem que passar por uma ou duas gerações. Porque, repare, quando nós dizemos assim, durante 3 anos não houve incêndios, mas se não houver incêndios durante 3 anos, eu não faço a reflorestação, porque eu preciso de ciclos sem incêndios, ou com incêndios moderados, de 20, 30, 40 e 50 anos. Depende das espécies. Dizia, o Ricardo há pouco falava dos riscos, há zonas que são mais propícias a inundações. Mas a verdade é que os bombeiros, que são os primeiros a chegar ao terreno, muitas vezes, de verão, têm pela frente incêndios. De inverno, têm inundações. Não é possível repensar-se a priori, porque chegamos sempre às mesmas fases, chegamos agora ao verão e há incêndios. As matas não foram limpas, houve todo um trabalho de prevenção que não foi feito. Mas chegamos ao inverno e começam as inundações. E as queixas repetem-se noutro sentido, mas repetem-se também porque as bermas não foram limpas, porque... Não é possível repensar, não é desejável que se repense. Era isso que estávamos a falar. Sim, era isso que estávamos a falar. Ou seja, a palavra-chave para o risco, independentemente de ser... Repare, vou dar um exemplo. O risco de violência doméstica, que não tem nada a ver. Mas este risco tem que ser pensado a anteriori. Porque quando está a acontecer não está lá ninguém para ver. Por isso é que é gravíssimo. Medidas reativas nunca são muito eficazes. Nunca são, porque o que é que me interessa? Prender um indivíduo que deu 10 facadas na esposa ou a esposa que envenenou o marido. Se o cônjuge está morto, quer dizer, eu tenho é que trabalhar a anteriori, percepcionar sinais dessa violência, dar informação, formação, neste caso, normalmente, às mulheres, etc. Porque, de facto, a questão do risco, o grande combate que importa fazer face aos riscos, quaisquer que eles sejam, é a prevenção. Mas é também uma questão de cultura, é preciso... De cultura. Por isso mesmo, eu estava a dizer que a questão da universidade é interessante, mas poderia ser até para fazer upgrades ao conhecimento. Mas se nós tivermos uma disciplina até ao 9º ano de cidadania que inclua outros temas, não só a segurança, a questão da segurança, do ambiente, da xenofobia, portanto, questões que tenham a ver com a cidadania, mas que envolvam diretamente com a importância de uma disciplina central, e não com a descredibilização de só vai quem quer e não se chumba por causa dessa disciplina, com a credibilidade e a exigência de uma disciplina em que se abordasse questões de cidadania, onde a segurança, no seu sentido lato, era um fator importante. E isso sim, nós conseguimos fazer passar a informação. Deixe-me só aqui dar mais muito rapidamente, uma questão. Para ouvirmos ainda telespectadores. As equipas de prevenção. Eu, enquanto Presidente da Asprocivil, várias vezes tenho sugerido as equipas de prevenção em contraponto às equipas de combate a incêndios. E, por último, a questão que se falou aqui, que vêm-se os bombeiros vindos de outros distritos. É verdade, isso resulta da desertificação, mas também não deixa de ser verdade que nesta fase Charlie, e eu acho que a fase Charlie tem que começar antes, já existe uma triangulação que permite colocar rapidamente meios no setor. E, por último, atualmente, e já este ano, há um grande número de pré-posicionamentos face à possibilidade de condições adversas meteorológicas que a autoridade tem feito. Obrigada. Ricardo, vamos ouvir então os nossos telespectadores. Vamos agora falar... Eu refiro-me ao descontrole, à falta de organização das forças que têm por obrigação o combate aos incêndios. Já ninguém confia em nada que venha da Proteção Civil, nada disso, as pessoas estão sempre a pôr em causa se será assim ou não será, exatamente por essa falta de descontrole. António Costa, registramos... Bom dia. Eu estava para falar sobre a situação dos afastamentos, como o seu convidado tinha falado, os afastamentos dos 10 metros. Que às vezes, portanto, por causa de não haver esses afastamentos, nem sequer os sinais da via pública se veem. E neste caso, se houvesse os tais afastamentos, seria um corta-fogo, neste caso, de 26 metros. Porque seriam 10 metros para cada lado, que faz 20, mais 6 da via pública, que são normalmente isso. Porque ainda há pouco mostraram numa das vossas imagens uma situação onde o fogo saltou de um lado da estrada para o outro. E neste caso, se houvesse esse tal corta-fogo por lei dos 26 metros, isso mesmo que acontecesse, portanto, seria mais fácil combater. Noutra situação, estou a falar, mesmo havendo esses afastamentos de 10 metros, se calhar aquelas situações da queda das árvores que aconteceram, por exemplo, em Pedrógão Grande, que obstruíram a estrada completamente,
encurralando as pessoas, se calhar isso não acontecia. E hoje em dia fala-se tanto dos eucaliptos. Portanto, as plantações, se não forem rentáveis, ninguém as faz, e ainda se viu há dias num eucaliptal, e como os das siderurgias que estão limpos, é muito difícil os fogos proliferarem nessas situações. E nós vimos, por exemplo, em 2012, na Serra dos Candeeiros, não havia eucaliptos, era praticamente árvores autóctones, e hoje em dia estão abandonados a maior parte dos sítios porque não são rentáveis, porque as pessoas têm que esperar 30 ou 40 anos para que as plantações sejam rentáveis, e se vier um fogo, entretanto, esse investimento foi por água abaixo. Pública, nós vamos uma vez mais em direto até à zona de Proença Nova, onde está a repórter da SIC, Patrícia Figueiredo, para perceber como é que está a evoluir o combate às chamas aí na zona onde te encontras. Deixa-me dizer-te, nós estamos na fronteira entre o Concelho de Proença Nova e o Concelho de Mação. Atrás de mim está a localidade de Moita Ricome, é uma localidade que pertence já ao Concelho de Mação, freguesia de Cardigos. Foi aqui que acabou por haver uma projeção e acabou por haver mais uns quantos eucaliptos e pinheiros aqui junto à localidade. Uma localidade que esteve em risco, digamos assim, mas que o fogo, como também estamos a ver, foi controlado pelos bombeiros que se mantêm no local, e também graças aos meios aéreos, porque vimos aqui várias descargas de meios aéreos no sítio onde o fogo deflagrava, e eu digo deflagrava porque já está muito mais controlado, muito mais calmo, embora exista aqui ainda uma zona em que se vê fumo negro e muito mais fumo, ou seja, presume-se que o vento tenha empurrado as chamas para aquele local. Ainda assim, a população mantém-se calma. Aqui existem cerca de 15 a 16 pessoas, segundo... Significa quando se fala, por exemplo, na floresta organizada com espécies autóctones ou não? Muito pouco. Não há organização nessa consulta e nessa discussão, e devia de haver. Contudo, acho que neste momento acho que se sabe o que é que se tem que fazer. Portanto, não vale a pena continuar a criar isto, aquilo. Nós sabemos, tanto do ponto de vista os presidentes de Câmara, o Instituto de Conservação da Natureza, porque, por exemplo, os planos distritais do Instituto não têm, alguns não estão aprovados. Ricardo, chegamos mesmo dar este número, ao fim. 52 planos de emergência atualizados, 132 câmaras têm-nos desatualizados há mais de 5 anos e 124 não têm planos de emergência. Obrigada, Ricardo Ribeiro, pela explicação, pela análise e também por estes dados. Chega ao fim a opinião pública, informação atualizada ao meio-dia, ponto pela Rita.